a primeira entrevista com os pais, né? Sim. Principalmente pais que já tiveram processo de análise, né? Ficam muito assim, pensando como é, porque na Exato. minha eu sento. A Eu partir deito de no que divã. idade dá para atender uma criança? A partir de quando? Dá pra fazer intervenção com o bebê. Para. Aham. Pare tudo. Bebê, meses. Não é a minha área, assim. Mas dá. Mas dá. Como? A Julieta, ela tem um trabalho, né, com intervenção precoce. Né? Quando tu fala bebê, você tá falando de meses? Bebê de meses. Mas como, minha senhora? É uma relação. Tanto você vai olhar ali a relação do cuidador com o bebê, quanto questões assim, né, que a gente fala da intervenção precoce, que é analisar aspectos de desenvolvimento, se a criança tá ali alcançando, né, esses aspectos, né, tudo isso, assim. Eu confesso que não é muito da minha alçada, Tá, mas dá pra fazer. Vamos mudar assim, quem foi o teu cliente, paciente, como é que é? Paciente. Paciente, quem foi o teu paciente mais jovem? 3 anos. 3 anos, é bem precoce. Menos que isso eu não... Você já não pega? Eu não atendo. Mas 3 anos já... Eu encaminho para uma colega que trabalha. Miudinho, meu Deus do céu. 3 anos ele nem sabe falar direito. Vou te explicar, né? Vai, me explica. Tô curioso como a gente primeiro faz... Vamos falar de coisas concretas. Tá, a gente faz tá. a primeira entrevista com os pais ou com a pessoa que procurou, avós, enfim, tios, né? Aquela pessoa que entra em contato, é a primeira entrevista, né? Sem a criança, sem o adolescente. Claro. Né? E aí a gente vai escutar essa demanda, né? O que está preocupando, o que eles estão ali buscando com esse processo de análise, né? E escutar também a história dessa criança, né? Então, é uma sessão muito rica e que às vezes precisa ser mais de uma, né? Faz uma, depois faz outra para escutar ali, né? Às vezes, por exemplo, vou dar um exemplo, casais separados, aí você escuta a mãe, depois escuta o pai, é importante, né? Enfim, e aí você vai escutar essa demanda, né? Essa queixa desses pais. Né? E aí tem a separação de queixa e demanda, enfim. Mas a gente precisa também escutar essa criança, né? Como é que se escuta uma criança? Boa, vai lá. Né? Brincar livre. Desconfiava. Né? O Winnicott fala disso, né? Ele tem um livro só sobre isso, que é o Brincar e a Realidade. Então a gente consegue associar o brincar à associação livre. Né? Então, assim, quando a gente tá ali com a criança, e é importante, né? O Winnicott já nos avisava disso, o analista precisa estar presente, vivo, brincando com a criança, né? Claro que às vezes a gente vai ser convocado a estar mais distante, a não estar ali diretamente, às vezes a gente vai precisar estar ali, de acordo com a necessidade de cada criança, como eu já pontuei, como a gente já conversou, né? Mas o brincar, ele nos revela coisas incríveis, né? E assim, quando eu falo isso, aí vem muito aquela fantasia vamos dizer que a criança tá vivendo, sei lá, uma separação de pais. Eles vão pegar 2 bonecos e fazer ali uma briga. Eles podem até fazer isso, né? Mas a criança se comunica de diversas maneiras, né? Então, assim, um desenho que ela faz, né? O jeito que ela brinca com um brinquedo, né? O que ela produz a partir disso. E quando se fala de uma análise de criança, se fala muito de jogos, brinquedos, várias coisas. Não, a gente tem ali a experiência mais rica no simples, né? Então é a função que a criança dá àquele brinquedo. O que ela cria a partir disso, né? A criatividade, né, no sentido de fazer algo com aquilo que já se tem, né, em linhas bem gerais, ela é um sinal de saúde. Então, você também vai avaliar ali o que uma criança, se ela é capaz ou não de entrar no espectro da fantasia, da imaginação, né, de poder criar com pouco recurso. Então, tudo isso vai sendo avaliado, né, entendendo, obviamente, aspectos de desenvolvimento. Uma criança muito pequena ainda não vai entrar ali no território, né, da fantasia. E tudo que está ali durante a sessão, isso tudo é material, né, de análise. Então, como uma criança se comporta ali na presença do outro, né? E aí, quando uma criança mais velhinha, a gente vai mais para os jogos de regras, né? Como ela lida ali com as regras, se ela cria uma nova regra, né? Se ela tá tentando ali burlar, fazer do jeitinho dela, tudo isso nos comunica algo muito importante sobre a criança. Sim. E a gente é interessante como a gente vai aguçando o nosso olhar, né? E vai entendendo ali o que aquele desenho quer dizer. E claro, crianças que têm uma capacidade de falar, ela também vai falar, né? Ela não vai sentar, ele contar sobre a vida, né? Nem adolescentes muitas vezes fazem isso, nem adultos muitas vezes fazem isso, já ia dizer, né? nem adultos, alguns adultos. E tem uma técnica do Winnicott muito simples, que eu adoro, que é o jogo do rabisco.
Como é que é? Como é que funciona? Vou falar bem grosseiramente, Tá bom. né? É muito engraçado, porque eu fico, meu Deus, será que eu tô sendo muito simplista? Porque Não, é só um bate-papo, Tá né? maravilhoso, tá A maravilhoso. gente coloca um papel, né, e faz assim, vou fechar o olho e vou fazer um rabisco qualquer. Aleatório. Um lápis e um papel. E aí a criança vai olhar isso, a criança tem que ter ali mais ou menos um nível de conseguir segurar no lápis, né? Sim. Tá ali num processo minimamente de escrita, né? Não alcançado a escrita propriamente dita, mas, né, de poder, motoriamente falando. E aí, a partir daquele rabisco, ela vai desenhar alguma coisa, né? Então, aquilo que vai se revelando, desenhando e se conectando com outros desenhos é uma espécie de associação livre, sabe? Sim. Então, assim, ela vê um traço e desenha uma borboleta, mas depois ela desenha um boneco e aquilo dali... E você vai conversando com a criança, mas o que é isso? Me conta a história disso, né? Tudo isso aí é uma narrativa que a gente vai entendendo, né? E a gente, principalmente quando a gente vai entendendo a demanda da criança, que muitas vezes é diferente da demanda dos pais, que aí a gente tem um processo de análise, né? Uma demanda em análise. Nesse processo com a criança, imagino que você fala, as sessões iniciais são sessões de escuta com os responsáveis, Isso. né? E com a criança um processo ali de vinculação, né? Que Sim. é importante antes da gente poder ali adentrar mesmo numa intervenção, né? Mas na medida em que você vai realizando essas intervenções com as crianças, essas intervenções todas que você resumiu aqui, nesse processo é permitido, acontece você ir dando retornos intercalados aos pais, aos responsáveis, e assim funciona? Isso. Ou você dirige todo o processo de intervenção para, no final, apresentar uma síntese? A gente não tem algo muito Não é rígido, enrijecido. não é rígido, Isso, tá. né? Claro que a gente precisa ter Como sessões com os pais, Como com que a você família. escolhe fazer? Sim. Cada caso é um caso, fala, né? Sim. Tem crianças que a gente vai precisar ter ali os pais mais junto, principalmente crianças menores, ou de situações que a gente precisa mais dessa presença dos pais. E aí a gente vai conversando, entendendo que uma análise de crianças, o sigilo, ele também é preservado. Sim, estava pensando nisso. Claro que elementos ali que são importantes, né, de serem trazidos, vão ser trazidos para os pais, né, muito sutilmente, mas o sigilo de uma análise de crianças, ele é preservado. Né? Senão a gente não tem um processo de análise, a gente está quebrando uma ética, né? E salvo, logicamente, as questões de risco, né? Claro. Mas que a gente também precisa falar disso na infância, que não é falado, né? Questões de risco para a criança, né? De suicídio. Sim. Mas, e de outras questões, abuso, exatamente, né? Sim. Exatamente. Então, assim, voltando à sua pergunta, não é algo tão enrijecido, né? Mas a gente vai ter esse contato, assim, com os pais, né? E é de uma maneira muito singular. Às vezes a gente precisa ali, não, deixa eu, né, entender só a criança para poder também entender melhor e não às vezes até se misturar essa demanda dos pais com a demanda das crianças. Não, vou dar um time aqui, vou atender com a criança, depois a gente tem uma sessão, né? E a criança normalmente entra sozinha, né? Salvo alguns casos que a criança vai necessitar ali do pai, da mãe dentro da sessão. Mas essa questão da periodicidade, ela é muito singular, né? É muito singular mesmo. Crianças mais novinhas, geralmente, é mais junto, né? Sim. Mas esse processo ali de vínculo com a criança, eu geralmente, né, eu dou um tempo para me vincular com a criança, para poder eu ter aí um material de observação dessa criança para poder também ter essa conversa com os pais. Eu sei que você vai responder de novo que cada caso é um caso, mas eu vou te perguntar assim mesmo, porque na análise adulta, existe a possibilidade dessa análise. Eu sei que não tem um formato rígido também, não tem um padrão estabelecido, mas eu sei que existem análises que podem se prolongar bastante, durar muitos anos. Isso. Eu conheço análises de mais de 20 anos. Sim. Né? Eu, como psicoterapeuta, nunca tive experiência, mas eu atendi uma pessoa por 6 anos. Eu me desvinculei dessa pessoa recentemente, mas ela esteve comigo por 6 anos. Eu acho 6 anos bastante tempo. E eu não sou psicanalista, sou psicoterapeuta, trabalho com abordagem humanista e tal. 6 anos, né? Eu avalio que esses 6 anos foram muito bons, eles foram necessários. No caso dessa pessoa, foi o que tinha que ser. Deveria ter sido 6 anos, e foi. Tanto é que a pessoa
não estamos mais vinculados e a pessoa está super bem. Então, tinha que ser. No caso da análise de crianças, eu suponho que esse processo seja mais volátil, assim, seja mais rápido, as análises não sejam tão prolongadas. Sim, de certa medida, sim, né? Claro que tem casos que não, né? Que tem casos mais delicados, que às vezes a demanda inicial já não é mais a demanda central, vamos dizer assim, como é que aquilo vai, né, se perdurando. Tem algumas famílias que às vezes querem que você fique acompanhando a criança, mesmo assim, né, quando a coisa já tá mais resolvida, entre aspas, né, e que você tem ali, que a criança tem esse suporte, né, que tem esse espaço, né, mas geralmente tem ali um começo, um meio e um fim, né, e chega um momento, às vezes, que não faz mais tanto sentido, né, e aí quando a gente fala de uma análise de criança, a gente fala muito de um processo de pausa, né, não de um processo de alta, mas assim, não, vamos pausar, vamos, né, às vezes a criança já tá ali cansada de ir pra você toda semana, isso é normal, né, quando a gente fala, eu sempre digo, quando a gente fala de criança, a gente fala de algumas sutilezas que a gente aprende na psicanálise, que serve para análise de adulto, mas que não serve ali para análise de crianças. Né? Então, perfeito. Tem coisas ali que são muito sutis, do real mesmo, né? Da questão real. Então, assim, isso tudo é muito conversado com os pais, é muito conversado com a criança, né? Para que isso possa, né, fazer isso de um processamento sem uma interrupção abrupta, né? Numa questão ali, realmente de uma finalização, né? Uma coisa que acontece muito, e aí eu tô falando de coisas concretas. Final do ano, férias, a criança, né, entra de férias e não volta mais. E aí volta quando tem alguma outra coisa acontecendo, né? Claro que não é o ideal, principalmente quando a criança tá precisando daquele espaço. Mas acontece muito, né? E às vezes a criança fica super bem, enfim. E a gente também precisa falar de algo que eu acho que é nodal, né? Que é muito simples. Mas que o espaço da vinculação e o espaço o espaço setting, né, mesmo ali, ele já é terapêutico por si só para aquela criança. Sim. Então a criança poder ter um espaço que não é pedagógico, né, que ela vai se expressar, né, que ela vai poder ali ter um espaço que é só dela, né, com um adulto que vai estar acompanhando ela e que não é o pai, não é a mãe, não é a professora, não é alguém ali que tem outra função, isso por si só já é terapêutico. Né? Ela saber que toda quinta-feira, às 3 horas da tarde, ela vai lhe encontrar, né? Isso também é por si só muito terapêutico, né? A vinculação é basal, assim, e essa presença viva, né? Por si só já é terapêutico. Sim. Então, assim, quando ali isso já não começa a ter mais tanto sentido, quando a demanda já foi assim, né? Esvaecida, que a coisa está caminhando bem, aí a gente também faz uma aposta de que essa criança pode seguir sem uma análise.